Hello, seja bem-vindo e bem-vinda. Aqui eu vou te mostrar o que você tem que fazer esse ano para que você fique realmente fluente, domine o inglês e conquiste todos os sonhos que você tem ao pensar em ser fluente e falar inglês. Talvez você não seja fluente até hoje porque você não tem feito o que é preciso. Você não tem seguido as regras, os comandos, as verdades para você se tornar fluente. O meu nome é Philip e eu sou o professor. Você está vendo aqui só a imagem, mas eu sou o professor que você viu lá no anúncio, que você viu na página. Lembrando que no final dessa aula eu vou dar uma super promoção com um baita desconto do meu curso completo Mini Hábito do Inglês. Oi, professor, tudo bem? Bom dia. Maravilhoso o seu curso, tá? Parabéns aí pelo trabalho. Tô indo na boa aqui, tudo perfeito. Qualquer dúvida eu chamo vocês aí. E obrigado, tá? Obrigado mesmo aí, que melhor curso que eu já vi alguns e a sua metodologia é incrível, tá? No final da aula também eu vou explicar como é que ele funciona. Então, assiste primeiro a aula, né? Assiste aqui todas as dicas que eu vou te dar para você se tornar fluente. Depois dá uma olhadinha como é que é o meu método, como é que é o meu curso, vê qual é a oferta, vê qual é o desconto, vê se fica legal para você e, se você se interessar, eu espero você lá dentro do Mini Hábito do Inglês, tá bom? A primeira coisa que você precisa entender é que o inglês ele precisa fazer parte da sua vida. Você precisa respirar e viver o inglês todos os dias da sua vida, assim como você respirou e viveu o português desde que você nasceu. Entende? Então você tem que colocar o inglês, inserir o inglês todo dia na sua vida, porque não faz o menor sentido. Não tem como a gente aprender alguma coisa se essa coisa não está com a gente todo dia, né? Pensa lá quando você aprende a dirigir, quando você aprende uma tarefa nova no seu trabalho, quando você aprende qualquer coisa nova na sua vida. Você, depois de um tempo, depois de tanto fazer, depois de tanto se acostumar com aquilo, você faz de olhos fechados, né? Eu pego muito o exemplo do dirigir. Quando eu comecei a dirigir, eu morria o carro o tempo inteiro. Só que a gente vai dirigindo, a gente vai fazendo. Depois de anos fazendo aquilo, a gente fica mestre naquilo. Então, uma coisa que eu vejo que os alunos não fazem, eles acham que vão no curso 2 vezes na semana, vão estudar 2 vezes na semana, vão fazer uma coisa aqui e ali, mas eles não fazem do inglês um estilo de vida, uma rotina, um casamento. Então, essa é a primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça. A partir de agora, em 2025, você tem que todo dia, pelo menos, ter algum contato com o inglês. E aí a gente vai ver qual é o tipo de contato que você tem. Não é fazendo Duolingo, por exemplo. Ninguém vai ficar fluente fazendo Duolingo e fazendo uma coisinha bobinha aqui e ali. Você tem que ter o contato certo com o inglês todo santo dia. Então essa é a primeira regra. A partir de hoje, dessa aula aqui, você vai ter contato com o inglês todo santo dia. Você vai estudar inglês todo santo dia. Ou ele faz parte da sua vida, ou ele vira um hábito, ou ele vira uma rotina, ou você pode desistir, que essa fluência que você deseja, que você sonha, ela não vai acontecer. A minha segunda dica é: não duvide de si. Não duvide da sua capacidade. Eu sou professor de inglês há mais de 10 anos. Eu escuto muitas pessoas que falam: eu não consigo. O inglês não é para mim. Eu sou muito burro. É muito difícil. Eu já tenho tanta idade. Não duvide de si. Você é um ser humano capaz de conquistar o inglês assim como qualquer outra pessoa conquistou o inglês. E se você ficar com esse pensamento duvidando de si, se você ficar repetindo o tempo inteiro que é difícil, que não vai conseguir, essa vai ser a verdade na sua vida. Pensa comigo, nenhuma pessoa que conquistou uma grande coisa, por exemplo, um atleta que conseguiu uma medalha de ouro, ele não conseguiu essa medalha de ouro duvidando de si. Desde o primeiro dia, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os tombos, ele tinha certeza de que uma hora ele ia conseguir. Entendeu? Então, não duvide de si. Não se diga palavras depreciativas, frases depreciativas. Não se deprecie, né? Porque isso vai influenciar no seu resultado, vai influenciar no seu processo. A pessoa que acredita, a pessoa que vai fundo, ela consegue, ela conquista muito mais rápido e muito melhor do que aquela pessoa que está o tempo inteiro se batendo. Então você não pode se bater, você precisa ser o seu maior incentivador. Terceira coisa, você precisa fazer 2 coisas todo dia.
dia. Você precisa estudar o inglês, que é aquilo que a gente faz com o material, com o curso, né? Estuda ali a gramática, como é que as frases se formam, como é que a ordem das palavras ficam ali. Isso é o estudar a língua inglesa. Você precisa fazer isso e fazer a imersão. Consumir conteúdo em inglês todo dia. Lembra que eu falei que o inglês tem que fazer parte da sua vida? Ele tem que fazer parte da sua vida no dia a dia dessas duas formas. Você tem que estudar como é que a língua funciona, para você entender como é que é a matemática do inglês, e você tem que se expor ao inglês, falado, escrito. Então pensa comigo que tudo que você faz em português, a partir de agora você tem que ter os seus minutinhos do inglês ali no dia, onde você vai assistir um pouco você vai estudar todo dia a língua inglesa para ver como é que ela funciona, e isso vai melhorar, né, para você entender o conteúdo que você vai consumindo. Então você estuda e consome conteúdo. Quais são as formas de consumir conteúdo? É tudo que a gente faz em português. A gente não lê, assiste e ouve e escreve em português no nosso dia a dia. Então a gente tem que passar a fazer essas coisas em inglês. Todo dia. Então a gente tem que assistir filme, a gente tem que ouvir música, assim, mas não é só ouvir música olhando a letra, estudando a letra, né? Aquele estudo ativo. Então tem que ouvir podcast, tem que assistir filme, série, ler livros em inglês, né? Hoje em dia, com a internet, a gente consegue comprar um livro, um e-book ali a um clique. Né? Então você precisa fazer essas duas coisas todo dia. Então o inglês ele precisa fazer parte da sua vida fazendo essas duas coisas todo dia. Estudar a língua, como é que ela funciona, e fazer a imersão, né? Você ficar imerso ali na língua através dos conteúdos, que isso vai desenvolver seu vocabulário, vai desenvolver seu listening, vai desenvolver seu inglês como um todo. A quarta coisa é que aprender inglês é para sempre. Eu vejo que muitas pessoas querem estudar inglês. Eu quero ficar fluente em um ano. Quero ficar fluente em alguns meses. Eu quero não sei o que aprender. Esquece isso. Tira esse negócio de eu quero que isso aconteça em tanto tempo, porque a gente não tem certeza de nada, a gente não tem como garantir nada, a gente não tem certeza de absolutamente nada nessa vida. Então assim, o inglês ele é para sempre. Eu tenho 30 anos, mais de 30 anos que eu estudo inglês. Até hoje eu aprendo palavras novas, e até mesmo em português. Até hoje eu corrijo coisas que eu falava errado, ou que eu fazia errado, ou que eu escrevia errado. Até hoje eu melhoro o meu inglês. Ele é um diamante que ele está em eterno processo de lapidação. Entendeu? Então assim, tira da cabeça que você quer ter tal resultado em tanto tempo. Isso só vai te atrapalhar. Não tem como você garantir isso, não tem como uma pessoa dizer pra você que se você fizer isso, você vai conseguir tal resultado em tanto tempo. Coloca na cabeça que o inglês é pra sempre, que você vai ver que as coisas vão ficar mais simples. Você só vai viver a sua vida com o inglês dentro dela, sem a pressão, sem a impaciência, entendeu? Então você precisa ser paciente, porque o inglês ele vai ser pra sempre, você tá sempre melhorando o seu inglês. Número 5, não tenha medo do inglês. Muitas pessoas têm medo do inglês, elas acham ele absurdamente difícil. É o inglês que tem que ter medo de você. É o inglês que tem que ter medo da sua atitude. Você tem que pegar um livro em inglês onde você vai olhar e você vai ficar com medo porque você não entende nada, porque você tem que procurar toda a palavra no dicionário, você vai olhar para ele assim, não, isso aqui é complicado, é difícil, mas eu consigo, Você tem que ser dono de si, você tem que ser cheio de si. Lembra do número 2, de não duvide de si? Você não pode ter medo do inglês, medo de falar inglês, medo de testar o seu inglês, medo de errar uma pronúncia. Não, você não pode ter medo disso, você tem que ter coragem. Para você aprender uma nova língua, você tem que ter coragem. É o inglês que tem que ter medo de você. Então coloca isso na sua cabeça. Não é você que tem que ter medo do inglês, é o inglês que tem que ter medo de você, da sua capacidade. E aí junta com aquilo de você não duvidar de si, de você acreditar em si. Você pode ter certeza que um dos motivos pelos quais você ainda não é fluente, ainda não aprendeu inglês, pode ser essa dúvida que você tem de si. Pode ser desse medo que você tem. Pode ser de você se colocando para baixo. Então não tenha medo do inglês. Ele é só uma língua. E você consegue aprender uma língua. Assim como qualquer outra pessoa. Número 6, estudo é mais importante do que aula de conversação. Muitas pessoas me procuram só para ter aula de conversação. E aí eu pergunto, tá bom, quando a gente vai fazer uma aula de conversação, a gente tem que ter uma base. E essa base vem do estudo. Quem mais estuda, mais tem base para fazer uma conversação. Você concorda comigo? Então assim,
Muitas pessoas procuram aula de conversação sem ter essa base ou achando que só a aula de conversação vai fazer ela conversar. Faz até algum sentido, né? Ué, eu quero conversar em inglês, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aula de conversação. Que é muito mais fácil, você senta ali com uma pessoa e você fica tentando conversar. Mas e se você não estuda? E se você não tem base? E se você não estuda a gramática, a formação das frases? Você vai conversar o quê? Se você não consome conteúdo em inglês, não aprende vocabulário novo, você vai falar sobre o quê? Você vai conversar o quê? Eu, Philip, eu falo inglês, francês e italiano. Em nenhuma dessas línguas eu fiz aula de conversação. Eu estudei, eu me alimentei, eu enriqueci o meu vocabulário, eu enriqueci a minha língua. E aí, na hora de falar, você tem que jogar o que você aprendeu. E você vai errar. Errar faz parte. Errar é parte do processo. Não pode ter medo de errar. Se você tiver medo de errar, você nunca vai falar. Muita gente deixa de falar por medo de errar, por medo de zombação dos outros. Então, o que a gente faz para melhorar isso? Estudo. Não é aula de conversação. A aula de conversação ela pode até ser útil, mas em um momento onde você já tem uma grande base. Número 7, estude através de estruturas. Não fique estudando só frases prontas. É muito legal começar o seu estudo pelas frases prontas para você começar a se comunicar. Não fique só aprendendo palavras soltas. Não fique só aprendendo coisas soltas. Estude através das estruturas. Eu vou te dar um exemplo. Tá vendo aí na frase que eu tô colocando a estrutura I want to, tá? Se fala I want to. Eu vou explicar melhor isso quando eu for explicar o meu método MHI, tá? Mas olha só, I want to, a gente usa para falar eu quero, mas não pode ser eu quero uma coisa. Não é eu quero uma garrafa, eu quero um copo, eu quero Coca-Cola, eu quero tal coisa. Não é eu quero alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa. Então depois desse to tem que vir um verbo. Então, se eu quiser falar assim, ó, eu quero estudar inglês. I want to, qual é o verbo que está da frase? Estudar. Study English. I want to study English. Isso é uma estrutura que com ela você pode criar várias outras frases. Por exemplo, eu quero falar com você depois. I want to falar. Speak to you later. I want to speak to you later. I want to speak with you later. Tanto faz. Eu quero viajar no ano que vem. I want to travel next year. Eu quero viajar. Então você está vendo que eu peguei uma estrutura e ela vai se repetindo nas frases? Essa é a melhor forma de você começar a estudar o seu inglês, para você começar a adquirir a capacidade de formar as frases automaticamente na hora que você vai conversar. Não é ficar pegando a regrinha da gramática. Não é ficar pegando o nomezinho gramatical do substantivo, do não sei o que. Não, isso não vai fazer você falar. O que vai fazer você falar é estudar as estruturas para conseguir formar as frases. Número 8, escute inglês falado todo dia. Muitas pessoas chegam pra mim e elas falam assim, o meu listening é péssimo. Talvez você esteja aí me ouvindo falar isso e você fala exatamente isso. Nossa, meu listening é péssimo. Eles falam muito rápido, eu não entendo nada. Aí sempre quando a pessoa vem pra mim falar isso, eu pergunto assim, mas tá bom, você escuta inglês todo dia? Você escuta um nativo falando inglês todo santo dia? Você lembra daquele negócio que a gente tem que fazer duas coisas todo dia? Estudar a língua e fazer imersão na língua. Você vê filme todo dia? Você vê vídeo todo dia? Não precisa ser um filme inteiro todo dia, não. Você vê 10 minutos ouve 10 minutos de podcast, de rádio, de vídeo no YouTube. Você faz isso todo dia? Você coloca o seu ouvido ali para ele se acostumar com o inglês falado? Então, assim, a dificuldade no final... Aí a pessoa fala que não. Obviamente a pessoa fala que não, porque é difícil encontrar uma pessoa que faça isso todo dia. Elas querem reclamar que elas não conseguem entender. Mas aí quando você vai a fundo, você vê que tem um motivo para elas não entenderem. É que elas não escutam todo dia. Quanto mais você escutar o inglês falado, e no início tem que ser um conteúdo que você pode ler junto, né? Por exemplo, um audiobook. Quanto mais você escutar o inglês falado, mais o seu ouvido vai se acostumar. O seu ouvido hoje, ele não é acostumado com o inglês falado. É por isso que você não entende. Então, quanto mais você escutar inglês falado todo santo dia,
mais você vai entender e menos você vai ter ruído. Número 9, use a tradução sim. Existe um mito que corre a internet, que corre o ensino de inglês, de que você não pode usar tradução, porque se você usar tradução, você vai atrapalhar. Pessoal, eu falo por mim, eu sempre usei tradução. Eu uso tradução até hoje. Eu não fico procurando, eu encontro uma palavra nova, eu tenho que procurar o significado dela em inglês. Não, isso é bobagem. Olha só, não tem como você aprender uma nova língua se você não usar um único código que você conhece, que é o português. Pensa comigo, como é que é possível aprender uma língua sem usar o código que a gente tem? E aí você tem que entender que, por exemplo, o alfabeto do inglês e do português é o mesmo, as letras... Não é, por exemplo, inglês e japonês, né? Que o japonês é completamente diferente, escrito. Não, o alfabeto é igual, as letras são iguais, né? A gente usa o I, o A, eles também usam o I, o A. Então você tem que usar sim a tradução. A tradução ela é a rodinha da bicicleta. Você pode ficar tranquilo que você não vai depender de tradução o resto da sua vida. Uma hora ou outra você vai deixando a rodinha da bicicleta de lado. Quem aprendeu a andar de bicicleta de rodinha sabe como é que foi, né? No início você só conseguia com a rodinha até que você foi tentando sem a rodinha e você conseguiu. Então, assim, use a tradução, sim, em qualquer momento do seu estudo. Se você for intermediário, avançado, básico, não interessa. Use a tradução. Entenda aquilo que você quer entender. E, claro, faça todo o resto que eu falei, né? Você tem que, por exemplo, você pode usar a tradução enquanto você está estudando, mas você está ali ouvindo inglês também, né? Você está consumindo inglês todo dia, você está lendo um livro, uma coisa ou outra você pode procurar tradução em inglês, uma coisa ou outra você pode procurar tradução em português, mas não tenha medo da tradução como se ela fosse atrapalhar o seu processo, não. Porque eu sou muito bem fluente em 3 línguas e eu usei muito tradução e uso muito tradução. Então vai por mim. E número 10, seja um insistente e não um desistente. Nenhuma grande conquista vai ser fácil, pessoal. Eu sou empreendedor digital. Eu estou há 6 anos com a minha empresa no digital. Vocês não fazem ideia, ou talvez até façam, porque vocês já devem ter passado coisas na vida assim também. Ideia dos obstáculos que eu enfrentei nesses 6 anos e que eu ainda enfrento todo dia. Né? A vontade de desistir, a vontade de jogar pro alto, o medo de se vai dar certo, o medo de se vai conseguir, a não certeza se vai conseguir. Mas você precisa ser um insistente, porque você só vai saber se você vai conseguir ou não se você insistir. E aí você tem 2 caminhos, ou você desiste e joga pra lá e nem sabe qual vai ser o desfecho, ou você insiste pra ver, porque às vezes pode dar muito bom. A gente fica na cabeça que nunca vai conseguir, que sempre vai dar errado. Mas e se der muito certo? Olha o tanto de gente que a gente vê por aí que insistiu nos seus negócios, nos seus objetivos, nos seus sonhos e conseguiram. O problema é que a gente está muito fraco, o problema é que a gente desiste na primeira dificuldade. O problema é que a gente quer resultado rápido, para ontem, e aí não consegue, a gente para. Só conseguiu ser fluente a pessoa que nunca parou, que nunca desistiu. Entende? Então, assim, seja um insistente e não um desistente. Tenha paciência. As grandes conquistas nas nossas vidas, elas não vão ser fáceis e elas não vão ser da noite para o dia. Agora, olha como é que funciona o meu método mini hábito do inglês, que faz você conseguir formar as frases, se comunicar, entender os nativos em menos de 1 ano, estudando 15 minutos por dia. No mini hábito do inglês, durante 15 minutos por dia, você faz 3 coisinhas, né? No meu curso, no mini hábito do inglês, você faz 3 coisinhas todo dia durante 15, 20 minutinhos ali. Às vezes você pode passar, às vezes você vai até menos do que 15 minutos. A primeira coisa, você aprende uma estrutura. O que é uma estrutura? É um pedaço de frase, é um pedaço de início de frase, que com esse início de frase, você consegue formar várias frases. Isso te ajuda a formar frases automaticamente na hora de falar. Eu vou pegar um exemplo aqui de uma das aulas do mini hábito do inglês e vou te mostrar como é que é. Vamos lá para a nossa primeira estrutura. A gente vai aprender hoje aqui o I am. O que significa I am? Eu sou ou eu estou. O que vai definir se é um ou outro é o resto da frase. Ele precisa estar inserido dentro de uma frase, dentro de um contexto. A gente pode tanto falar I am quanto I'm.
Esse eu, esse I, ele sempre vai ser maiúsculo, estando ele no início, meio ou final de uma frase. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar alguns exemplos e você vai tentar repetir do mesmo jeito que eu tô falando logo depois de mim. I'm Philip, repeat. I am from Rio, repeat. I'm a teacher, repeat. I'm fluent in English, repeat. I'm friends with Paulo, repeat. I am at home right now, repeat. I am working, repeat. I'm with my family, repeat. I'm a little sick, repeat. I'm studying English with Philip, repeat. Agora o que você vai fazer? Você vai assistir sempre esse vídeo primeiro aqui até você conseguir repetir as frases logo depois de mim. Por isso que o vídeo é muito curto. Depois você vai e assiste o vídeo 2. Num segundo momento, eu pego essa estrutura e contextualizo ela numa fala do dia a dia. Tem que ser uma fala do dia a dia. Assim como as frases ali dos exemplos do passo 1 são falas que podem ser utilizadas no dia a dia. Essa fala aqui do nativo contextualizada aqui, a estrutura contextualizada na fala do nativo tem que ser do dia a dia, para você sempre associar com coisas que você pode usar no dia a dia, não pode ser um texto da era medieval, de não sei o que, não, tem que ser do dia a dia, porque a gente quer falar, a gente quer se comunicar com uma fala de um nativo, comigo ali analisando a pronúncia do nativo, porque isso aí já vai te ajudar na sua pronúncia também, e também vai te ajudar no seu listening, na sua compreensão do que o nativo fala, porque você também tem que entender o que o nativo fala. E aí é assim, ó. Hello, how's it going? My name's Peter. I'm an engineer. I'm currently living in California, and I'm married, but I don't have kids. Hello, how's it going? My name's Peter. I'm an engineer. I'm currently living in California, and I'm married, but I don't have kids. Hello, how's it going? My name's Peter. I'm an engineer. I'm currently living in California, and I'm married, but I don't have kids. Hello, how's it going? My name's Peter. I'm an engineer. I'm currently living in California, and I'm married, but I don't have kids. Hello, how's it going? My name's Peter. I'm an engineer. I'm currently living in California, and I'm married, but I don't have kids. Hello, how's it going? My name's Peter. I'm an engineer. I'm currently living in California, and I'm married, but I don't have kids. Hello, how's it going? My name's Peter. I'm an engineer. I'm currently living in California, and I'm married, but I don't have kids. Hello, how's it going? My name's Peter. I'm an engineer. I'm currently living in California, and I'm married, but I don't have kids. Hello, how's it going? My name's Peter. I'm an engineer. I'm currently living in California, and I'm married, but I don't have kids. Hello, how's it going? How's it going? Oh, how's it going? My name's Peter. My name's Peter. My name's Peter. I'm an engineer. I'm an engineer. I'm an engineer. I'm an engineer. I'm currently living in California. I'm currently living in California, living in California, living in California, living in California, and I'm married, and I'm married, and I'm married, but I don't have kids, but I don't have kids.
Hello, how's it going? My name's Peter. I'm an engineer. I'm currently living in California, and I'm married, but I don't have kids. Hello, how's it going? My name's Peter. I'm an engineer. I'm currently living in California, and I'm married, but I don't have kids. Hello, how's it going? My name's Peter. I'm an engineer. I'm currently living in California, and I'm married, but I don't have kids. E a terceira parte é você criar frases com essa estrutura que você aprendeu na aula. E aí, existem formas de existem ferramentas na internet que podem te ajudar a criar essas frases. Ou seja, você vai pegar ali o seu caderninho, quem é do caderno, mas você pode também pegar o seu bloco de notas no seu computador, o seu bloco de notas no seu... separar o seu... Eu ensino tudo isso dentro da plataforma, tá? Pegar o seu bloco de notas no seu celular, e ali, aula por aula, você vai criar os seus exemplos de frase que eu vou te ensinar como fazer. Primeira ferramenta que eu gosto de usar, sim, é o Google Tradutor. O Google Tradutor, ele é uma ótima ferramenta se ele for utilizado de forma inteligente. Se ele for utilizado de forma burra, sim, aí ele é uma péssima ferramenta. Mas se ele for utilizado de forma inteligente, ele é uma ótima ferramenta. Como é que é utilizado de forma burra? Se você tentar traduzir palavras soltas. Mas se você jogar frases inteiras, ele vai traduzir em 90% dos casos de forma inteligente. Então, assim, você vai pensar na sua frase em português. Então, você aprendeu a estrutura eu sou e eu estou. Você vai pensar na sua frase em português e aí você vai passar para inglês. Então, você vai escrever a sua frase em português. Eu estou muito feliz hoje. Eu estou muito feliz hoje. Eu estou muito feliz. É isso aqui? Opa, não está saindo? Eu estou muito feliz hoje. Então, ele passou exatamente em português para inglês. Então, você pensa primeiro na sua frase em português, não tem como você não fazer a sua associação em português e passa para inglês. E assim você vai criando seus exemplos da vida real. E existe também uma nova ferramenta. A nova ferramenta é o ChatGPT, que você pode usá-lo como um tradutor. Por exemplo, vou pegar como exemplo ali, eu estou passando aqui uma coisa básica para vocês, né? Vou pegar como exemplo ali o exemplo que eu coloquei lá no Google Tradutor. O ChatGPT, ele é um chat, uma inteligência artificial. Eu ensino como usar tudo isso lá dentro da plataforma, tá bom? Ele é como se fosse um chat com uma inteligência artificial. Então, eu vou chegar para ele assim, chat, como se diz eu estou muito feliz, hoje, em inglês. Fiz uma pergunta para ele. E aí ele vai me responder. Pronto, ele me respondeu. Tá? Como se fosse uma pessoa lá me respondendo. Mas o bom do ChatGPT é que eu posso simplesmente chegar para ele assim, olha, chat, me escreva 10 frases que comecem com I am, no sentido de eu estou. Pronto. Aí ele vai me escrever 10 frases, né? Ou seja, ele tem muito mais poder do que o Google Tradutor. Ele já vai me dar ali as frases prontas. Mas é bom também você exercitar de você criar as suas frases, você formar as suas frases. Aí no início você faz isso primeiro. Você forma a sua frase com a estrutura que você aprendeu na aula em português primeiro e depois passa para inglês. Isso vai desenvolver a sua habilidade de criar as suas frases, que é o que faz você se comunicar na hora de você falar. Entendeu? Então esse é o terceiro passo. Então esse é o seu mini hábito que você faz todo dia, 15 minutos por dia. Quando você entra na plataforma do mini hábito do inglês, você tem lá vários módulos, né? Tem o Comece por Aqui, onde eu
te inicio nessa nova jornada do inglês, né? Eu te explico o que é um mini hábito, como organizar a sua rotina, né? Para você ir além do curso, para como você baixar os seus PDFs, como você faz para acessar o seu curso, como faz para assistir sem internet. Tem alguns vídeos lá para você mudar a sua mentalidade. Você tem sim que mudar a sua mentalidade, como o vídeo do Café Preto. O pessoal elogia muito esses vídeos aqui do Café Preto, a verdade sobre a fluência e falar inglês, 10 passos para aprender inglês ou qualquer outra coisa. Um vídeo para quando você tiver com preguiça, o que fazer sobre quando você esquecer sua senha, obviamente, e só os 15 minutos. Então tem lá o Comece por Aqui, tem um módulo fundamental para você iniciar, tem as instruções do MHI de como você vai fazer o seu mini hábito do inglês, né? E tem o MHI em si, que é dividido em 5 partes. E além do mini hábito do inglês, você tem na plataforma vários bônus. Por exemplo, o Present Perfect Master, que é um curso focado no tempo verbal Present Perfect. Vários alunos têm dificuldade com esse tempo verbal. Então, eu foquei o Present Perfect em um curso separado. O The Best Trip, que é um curso de inglês para viagem, que é um curso de 12 aulas com foco em situações de uma viagem de turismo para você se preparar para uma viagem de turismo. Nessa aula aqui eu vou te mostrar as perguntas mais comuns que podem te fazer ali na hora do check-in. Então a primeira pergunta é: Can I see your passport and ticket, please? Né? Ele vai pedir o seu passaporte e o seu ticket de viagem. Ou simplesmente pode falar Passport and ticket, please. Ok? Os Study Tips. O que é os Study Tips? São dicas de sites, de como você pode escutar podcasts em inglês, de como aprender vocabulário específico, de como saber diferença entre termos iguais em inglês, praticando inglês com o site WikiHow. Ou seja, são vários sites e aplicativos e várias dicas de como, ou seja, são dicas de estudo, né? São Study Tips, são dicas de como você utilizar várias fontes na internet, de sites e aplicativos para você turbinar os seus estudos de inglês. Tem também o bônus como usar o chat GPT e afins, né, outras ferramentas parecidas com o chat GPT para turbinar os seus estudos. O que é o chat GPT? É aquela ferramenta que eu mostrei lá para você criar os seus exemplos das suas frases. É uma ferramenta de inteligência artificial. Hoje em dia você tem que usar a inteligência artificial para turbinar os seus estudos e até mesmo as suas tarefas diárias. Então aqui tem um curso focado em como você pode usar inteligência artificial nos seus estudos. O bônus Easy Immersion, indicações de conteúdo em inglês, né? Que Easy Immersion significa imersão fácil, ou seja, eu indico ali canais no YouTube, e-books, podcasts, para você fazer a sua imersão. Você precisa, além de estudar a plataforma, fazer a sua imersão na língua, escutar o inglês, né? Assistir coisas em inglês. Tem o bônus Music Time também, que são aulas de inglês com música. Você vai ter acesso na plataforma a todas as minhas aulas de inglês com música. E tem várias aulas lá. Até o momento aqui tem 54 aulas de inglês com música. E são variadas, né? Tem Beyoncé, Shania Twain, Mariah Carey, Toni Braxton, Janet Jackson, Brandy, Adele, Faith Hill, U2. Ou seja, em cada aula aqui a gente analisa um pedacinho, a letra da música e você aprende inglês com a letra da música. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. O que a Aretha Franklin tá falando aqui nessa parte da música? The moment I wake up, no momento em que eu acordo, the moment I wake up, before I put on my makeup, antes de eu colocar a minha maquiagem, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Eu faço uma pequena reza, né? Eu faço uma pequena prece para você. Vamos lá de pronúncia aqui dessa parte. The moment
Vai do N pro I. The moment I wake up. The moment I wake up. Tem o bônus também, reading, que é prática de leitura e pronúncia. Eu explico aqui como fazer. São 30 textos, né, são 10 do nível básico, 10 do nível intermediário e 10 do nível avançado, onde você faz um exercício ali com o nativo lendo um texto. Eu vou mostrar aqui um pedacinho para você. Um exercício de leitura para você aprimorar a sua leitura, que é importante. A leitura é muito importante para você aprimorar a sua fala, a sua fluência, e também para você aprimorar o seu listening, porque você vai estar escutando o nativo, e aprimorar a sua pronúncia. Brazil is a big and beautiful country in South America. People love it because it has amazing nature, different cultures, and fun vibes. Let's talk about why Brazil is so cool. E você também vai ter acesso a todos os meus 5 livros digitais, né? O livro em inglês em um mês, com as 200 frases para você conseguir se comunicar no dia a dia. O livro digital, os 100 verbos mais úteis no dia a dia, né? Você não precisa saber todos os verbos da língua inglesa. Aprende os 100 verbos mais úteis no dia a dia que você consegue se comunicar muito melhor. Os principais usos do verbo get, que tem vários significados, e os seus phrasal verbs. O livro Dominando o Inglês para Viagem através de Diálogos, que são diálogos ali nas situações mais corriqueiras ali de viagem. E o livro Mais de 500 Phrasal Verbs super úteis no dia a dia. Você também não precisa aprender todos os Phrasal Verbs existentes, são mais de 1000 Phrasal Verbs. Eu separei aqui mais de 500 Phrasal Verbs que são os mais úteis e mais usados no dia a dia. E todos esses 5 livros aqui, eles acompanham áudios de nativos britânico e americano em 2 velocidades, na velocidade normal e numa velocidade mais lenta. Se você tiver interesse em conversar sobre promoção, descontos, saber o preço do MHI, conversar comigo sobre o MHI, tirar as suas dúvidas, você vai fazer o seguinte. Tá vendo esse número aí na sua tela? Você vai adicionar esse número e me chamar lá no WhatsApp falando assim: Philip, tenho interesse no MHI. Você vai me mandar essa mensagem. Adicione esse número aí, anota esse número no seu telefone, salve esse número no seu telefone. Você vai me chamar lá no WhatsApp e vai falar: Philip, tenho interesse no MHI, que a gente vai conversar sobre o preço do MHI, as propostas, os descontos, as ofertas. Você vai poder tirar todas as suas dúvidas comigo sobre como é que é aprender inglês com o MHI, sobre todos os bônus, como funciona a plataforma, tempo de acesso e um monte de coisa. A gente vai conversar lá sobre o seu curso de inglês, tá ok? Então anota esse número, adiciona no WhatsApp, me chama lá e manda mensagem: Philip, tenho interesse no MHI, tá ok?